Passar para mim, eu gravo aqui. Tá, a gente pode editar depois. O que eu ia dizer é que, assim, quando você tem no cantinho superior da tela, uns quadradinhos escrito View. E aí, quando a pessoa... Boa tarde a todos e a todas. Aqui é Reni Freitas. Ao meu lado está o... Severino Lucena e a Maravilha. E junto com Murila Leixo, fazemos parte do mandato coletivo permacultural. E hoje é um dia muito importante para a gente, porque a gente está retomando com o nosso Alto Paraíso em Foco. O Alto Paraíso em Foco é um lugar democrático de debate em torno de um tema que está em foco na sociedade. E o tema que a gente traz hoje é a questão da castração de cães e gatos em Alto Paraíso de Goiás. Esse é um tema que vem se alastrando já há muito tempo na nossa cidade, muito se fala a respeito, e a gente está articulado já desde o ano passado com a ONG Salvar e outras pessoas também, atores e atrizes da nossa cidade, que são aí bem relevantes para esse tema, e pudemos recentemente apresentar um projeto de lei para ajudar a solucionar essa questão na cidade com relação à castração dos animais domésticos. E para hoje, o nosso bate-papo, a gente convidou pessoas assim incríveis que têm um conhecimento excepcional para compartilhar com a gente, que é a doutora Ana Pérola. Dá um tchauzinho e fala um oi para a gente. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou Ana Pérola, sou médica veterinária e fiz a minha pós-graduação relacionada ao tema do impacto, né, dos animais domésticos no ambiente silvestre. E como a castração ela é uma das ações que a gente tem que ter, né, para tentar solucionar esses problemas que são tão difíceis, né, e complexos. Então, muito obrigada por vocês terem me convidado hoje e vai ser um prazer estar aqui nessa roda de conversa com vocês. Maravilha, Ana. A gente tem também a Claudinha Luken, que é da Secretaria de Educação de Alto Paraíso de Goiás. Boa tarde, Claudinha. Boa tarde a todos. Eu represento a Secretaria de Educação. Na verdade, estarei mais ouvindo para que a gente possa estruturar um tipo de campanha em que a gente possa orientar as famílias e a comunidade sobre o que a gente está vivendo em Alto Paraíso. Grata pelo convite e uma bela reunião a todos. Obrigada, Claudinha. A gente também tem aqui com a gente a Nina Cláudia Mello, da ONG Salvar. Boa tarde, Nina. Oi, boa tarde. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a realidade, né, de Alto Paraíso. Muito bom poder ouvir, entender um pouco o que está sendo feito em outras cidades próximas da gente, inclusive. E melhor ainda estar aqui com a secretária da Educação, né, do município, que é uma tentativa importante que o Salvar precisa realmente formalizar, essa aproximação com as escolas, né, pensar nessa educação junto à comunidade em relação à causa animal. E é isso. Obrigada, Nina. Temos aqui também o Piquerobi, representando Eu Desacelero na Chapada. Até para falar, a gente dá uma desacelerada, né, Piquerobi? Boa tarde a todos. Meu nome é Piquerobi, eu sou biólogo de formação, eu sou um dos colaboradores do Eu Desacelero na Chapada, que é fundado aí e gerido pela Flávia Cantal. E temos muito a conversar sobre esse tema aí, que tem uma grande relevância não só na fauna, mas em todo o ecossistema local aí. A questão dos animais, dos pets, é uma questão muito delicada. É um prazer estar aqui para conversar com vocês sobre o assunto. Boa reunião, bom encontro para todos. Obrigada, Piquerobi. E temos a vereadora de Anápolis, Thaís Gomes de Souza, que foi a primeira vereadora a apresentar um projeto de lei desse tipo, da onde a gente se inspirou para fazer o nosso aqui em Alto Paraíso de Goiás. O projeto dela já foi aceito, já está em execução em Anápolis. Boa tarde, Thaís. Boa tarde a todos. É um prazer participar aqui com vocês. Eu sou Thaís Souza, eu sou advogada, eu sou militante da causa animal, eu sou vereadora de segundo mandato, eu sou militante há 22 anos da causa animal.
eu nunca me imaginei estar na política, mas por ser militante, por viver uma realidade, eu sou presidente e fundadora da Associação Protetora e Amiga dos Animais de Anápolis, Aspa Anápolis. Hoje nós mantemos e abrigamos mais de 600 cães de rua, então eu vivo uma realidade há muito tempo, né, de descaso do poder público, de falta de políticas públicas eficientes. E quando eu decidi me candidatar para as eleições de 2017, a minha principal bandeira era a causa animal, e eu levantei a bandeira de percussora do primeiro castramóvel do estado de Goiás. E confesso para vocês que quando eu entrei na Câmara de Anápolis, eu fui a primeira vereadora da história de Anápolis a trazer essa bandeira no Legislativo e a lutar por ela. Então, a gente sabe que trazer uma bandeira, trazer uma realidade que nunca foi vista, que nunca foi discutida, e mudar ela é muito difícil. Então, em 2017, eu apresentei o projeto, né, sobre castração pública na cidade de Anápolis, e em meados desse projeto, eu fiz uma emenda colocando o castramóvel, porque, na verdade, eu já tinha conseguido uma emenda parlamentar para que pudéssemos implementar juntamente, no meio desse projeto, o veículo castramóvel. Esse projeto ele foi combinado com o prefeito, né? O prefeito tinha total interesse em fazer, o que eu acho que é muito importante, ter apoio do chefe do executivo, porque sem apoio dele a gente sabe que a gente não consegue fazer. Em 2017, nós percorremos 7 meses com esse projeto na Câmara. Muitos vereadores foram contrários, se disseram ser contrário, porque, na verdade, as pessoas acham que quem está preocupado com animal de rua, quem não tem o que fazer, ou com animal, né? E a gente sabe que animais nas ruas é um problema de saúde pública, são vetores de doenças, transmissores de zoonoses, é problema de mobilidade urbana. Então, meu discurso sempre foi esse, né? Como militante, como vivenciadora de uma realidade dura, que a gente sabe, quem está aqui faz esse trabalho do dia a dia, sabe o que é lidar com a irresponsabilidade da população, com a falta de conscientização da população e a falta de políticas públicas eficientes. Então, em 2019, o primeiro castramóvel do estado de Goiás foi inaugurado na cidade de Anápolis, e nós já iniciamos em bairros periféricos, com a população de baixa renda. O que acontece? Muitos animais de rua foram e estão sendo castrados. A gente conscientiza juntamente com a população a necessidade da população nos ajudar, cuidando do pós-operatório desse animal, para que esse animal possa ser castrado. Então, Anápolis já realizou mais de 3.000 castrações no castramóvel, né? Hoje ocorre o seguinte: o castramóvel castra apenas macho, as fêmeas têm um projeto meu, o prefeito de Anápolis fez uma reforma no centro cirúrgico, hoje é Centro de Zoonose e Bem-Estar Animal, e lá na parte de bem-estar animal foi feita uma reforma num bloco cirúrgico para fazer projeto de castração. E concomitantemente com isso, o prefeito fez um chamamento a clínicas parceiras para poder credenciar clínicas para fazer castração. Então, hoje a Anápolis oferta castração no castramóvel para machos, as fêmeas são cadastradas e encaminhadas para as clínicas parceiras e para o Centro de Zoonose e Bem-Estar Animal. Então, hoje nós realizamos mais de 500, 600 castrações por mês, de animais de rua, animais de protetores, animais das pessoas de baixa renda. Só que a realidade de Anápolis fala: nossa, tá uma maravilha, não tem animal de rua. Nós temos em torno de 5 a 6 mil animais errantes nas ruas da cidade, né? Uma realidade muito difícil, conscientizar essas pessoas, né? Mas nós temos castrado muito, nós temos trabalhado com a castração, com a conscientização da população, e eu tenho certeza que é um passo muito importante, né? Cientificamente comprovado que a única forma de controlar a natalidade dos animais é através da castração. Então, Anápolis é a primeira prefeitura do estado de Goiás a fazer esse trabalho. Eu luto arduamente, brigo com o prefeito, brigo com o secretário. Nós tivemos momento de pandemia que o castramóvel ficou parado, mas nós sabemos da burocracia, o conselho é muito burocrático em relação ao castramóvel. Nós tivemos dificuldade de colocá-los na rua, porque eles são corporativistas, disseram que iam tirar clientes dos veterinários, né? Só que a gente sabe que quem mora
tem uma condição de vida mais baixa, quem mora ali na periferia não tem condição de pagar praticamente um salário mínimo para castrar uma cadela, né? Então, o foco da castração, principalmente, é atender as pessoas de baixa renda, as pessoas que estão cadastradas no CAD único, protetores, animais errantes. Hoje a gente recolhe muitas cadelas de rua, quando estão no cio, ou cadelas que estão soltas nas ruas. Fazemos a castração desses animais, deixamos no Centro de Zoonose e Bem-Estar Animal, recuperando e depois devolvemos esse animal para onde ele estava. Porque, infelizmente, a gente não consegue recolher nem ficar com todos esses animais. Lá na minha organização tem mais de 600 cães e a gente sabe que o manejo não é fácil, eles vão ficando estressados, que era para ser uma casa de passagem, vira moradia definitiva para os animais. Então, nós sabemos da problemática, né, de manejo dentro de abrigo, e nós sabemos que abrigo não é a solução. Enquanto a gente não conscientizar, não punir, não trabalhar com políticas públicas eficientes, a gente vai continuar enxugando gelo. Então, esse projeto hoje é uma realidade na cidade de Anápolis, que, graças a Deus, está funcionando muito bem. Essa semana nós tivemos uma ação em um bairro, nós castramos 70 cães. Semana que vem tem a ação do Castramóvel, dia 28 tem outra ação. Então, pelo menos uma vez por semana, ele sai para as regiões da cidade, né? A vigilância sanitária que faz esse cronograma. E agora também eu consegui um recurso, será construída em Anápolis a primeira UPA veterinária do estado de Goiás. O projeto já está em fase final, juntamente com a Secretaria de Obras do município, e logo nós teremos também mais esse benefício para os animais, porque nós sabemos que, às vezes, a população abandona os seus animais, que esteja com problemas simples de sarna, com alguma outra questão, por falta de condições de cuidar desses animais. Então, cuidar de animais é investimento na saúde pública, é investimento na saúde das pessoas, e hoje o prefeito da cidade de Anápolis tem total conhecimento disso, é sensível e apoiador dessa causa. Uau, Thaís, quanto avanço, né? Acho que a Anápolis está de parabéns, sendo pioneira aí, né, nessa entrega e nessa preocupação com os direitos dos animais. Parabenizo muito e lembro que este é um espaço aberto, é um bate-papo, então se alguém tiver alguma pergunta para a Thaís ou entre os convidados, podem ficar à vontade de fazer perguntas assim. Queria só registrar a presença de uma grande militante aqui de Alto Paraíso, que é a Ana Marques, com relação aos animais. Bem-vinda, Ana. E o Murilo também chegou aqui do Mandato Coletivo Permacultural. Boa tarde, Murilo. Posso fazer um comentário? Por favor. Thaís, eu fui de Anápolis e eu fui protetora lá. E a Aspam me ajudou muito. Ah, que bom. Eu fico muito feliz de ver esse trabalho lá, viu? Que bom. A gente faz um trabalho aqui, eu faço, né, esse trabalho há 22 anos, independente da política, e a gente sabe como é árdua essa luta, né, como é difícil, né, a gente ainda tem um problema muito sério no estado de Goiás, que a gente não tem delegacia de proteção animal, né, nós não temos esse apoio efetivo para punição, para fiscalização. Só para complementar aqui, nós temos uma lei no estado de Goiás que chama Lei Feliciano Filho, que é a Lei 17767 de 2012, que ela garante castração para os municípios. E essa lei nunca foi cumprida no estado de Goiás. Enquanto a gente não tiver pessoas realmente que tenham um propósito, que abracem a bandeira, que vivam a realidade de uma causa, a gente não vai conseguir. Porque, infelizmente, a gente tem as pessoas que são oportunistas na época da política, que usam a bandeira dos animais para ganhar voto, que é uma bandeira que realmente as pessoas se sensibilizam com ela, mas depois nada fazem por essa bandeira. Então, é uma realidade que a gente vive hoje no nosso estado de Goiás. Obrigada, Thaís, desculpa. Eu queria passar a palavra agora para Nina, porque eu acho que a realidade de Alto Paraíso é bem diferente da realidade de Anápolis. Queria que você, Nina, por favor, contextualizasse qual que é a problemática envolvendo a questão dos animais de pequeno porte, né, especialmente cães e gatos na nossa cidade, e o que a Salvar está fazendo, tem feito para ajudar essa questão, resolver essa problemática com a castração na nossa cidade. Ok, então, obrigada pelo convite. Thaís, parabéns pelo seu trabalho, obrigada por estar compartilhando essa sua experiência. Depois eu gostaria até de conversar com você mais algumas questões, né,
que cai mais no dia a dia de quem está aí mexendo com essa missão. Eu não sou bióloga, a causa animal não é minha vida, né? É interessante, sempre eu gosto de contextualizar isso, porque é tudo muito novo para mim. Eu sempre tive animais, sempre tive gato e cachorro na minha casa, na minha infância. Meus filhos também tiveram quando eles eram crianças. Eles foram embora, né, para viver as vidas deles, deixaram os bichos para eu cuidar. Então, fiquei lá com gato, cachorro, passarinho não, só gato e cachorro. Mas quando eu cheguei em Alto Paraíso, sabe, daí as pessoas presentes, me chamou a atenção o sofrimento dos animais da cidade. E eu fiquei muito, muito assim, tocada de ver os animais andando pela rua, pedindo comida, e muitos magos. Eu via, né, na época, a Maria Thalita, eu cheguei aqui em 2019, né, elas estavam na comissão de frente ali, pedindo dinheiro, pedindo comida, e eu comecei a ajudar na ração. Então, aí eu me aproximei e acabei entrando, e aí eu percebi a necessidade, comecei a tomar conhecimento de muitas coisas e enxergar o tão é difícil a vida dos animais em Alto Paraíso. O Salvar, Thaís, existe desde 2014. Eu cheguei em Alto Paraíso como morador em 2019, eu vinha antes como turista, né? O primeiro castramóvel que teve aqui foi em março de 2019. Eu ainda não estava morando na cidade. Mas eu lembro que eu passei na época pela cidade e vi até toda essa movimentação. Foram castrados animais não só aqui em Alto Paraíso, como o castramóvel também foi para Colinas. Foi um movimento eu grande. Acho que, se eu não estiver enganada, foram 800 animais castrados nesse primeiro projeto, em 2019, que envolvia a Lúcia, a Maria, a Thalita, a Iris, várias pessoas. Depois teve mais em um outro momento também, em 2019, ele veio 2 vezes. E aí veio a pandemia e parou, né? Ficamos sem trazer. O ano passado, 2021, ele veio de novo, e foram 2 dias de castramóvel aqui na cidade. O Salvar arrecadou, ficou R$22 mil, ficou no mínimo uma segunda. O Salvar, e esse castramóvel do ano passado foi a Marie, basicamente, que fez, né, muito do que aconteceu. Ela foi a comissão de frente, não teve, como estava voltando da pandemia, estava tudo muito confuso. Deu R$22 mil de custos, né? Eu que acompanhei, porque eu sou tesoureira atual do Salvar, então essa parte de entrar dinheiro, sair dinheiro, é tudo por mim, né? Desses 22, nós arrecadamos 18 mil com a comunidade e 4 mil a prefeitura pagou, com muito custo. Então, essa é uma grande dificuldade que a gente tem, né? Porque, apesar do Salvar fazer muito, né, a gente tem uma ação, ano passado, o ano inteiro, nós tivemos 400 animais castrados. 400 animais castrados, para você, considerando que a gente não tem sede, não tem dinheiro, né? É muita coisa, é como se a gente tivesse castrado 3, 4 animais por semana. Só que a gente tem que lembrar que não é o suficiente. O que a gente percebe na cidade é que a impressão que a gente tem aqui, nada foi feito, porque são muitos animais abandonados, né? A doutora Josélia está aí, é uma das nossas parceiras, a doutora Carol também, a doutora Érica, que são as veterinárias que apoiam o nosso trabalho. Não sei nem como seria o trabalho de Salvar se não tivesse a parceria com os veterinários. Mas é insuficiente, né? Vocês percebem isso, quem anda pela cidade, a quantidade de gatos e cachorros em São Jorge, no Moinho, e no assentamento, no sertão. Então, essa nossa luta do ano passado, conseguir 400 animais castrados, ainda teve a ajuda da campanha. E na campanha, com o doutor Rodrigo, foram castrados 108 animais. Então, durante o ano, foram uns 300 animais. Né? E a gente prioriza as fêmeas aqui, Thaís. Por que a gente prioriza as fêmeas? Né? A gente percebe que, primeiro, é o sofrimento das fêmeas. É muito triste quando você vê, quem já fez isso sabe, você olha para o olhar de uma fêmea, o sofrimento dela. Ela pede socorro, né? Ela está ali na rua, com fome, né? Sendo assediada pelos cães, sem parar, manhã, tarde e noite. Então, a gente prioriza muito castrar as fêmeas, a gente tem um grupo de voluntários que acolhe, que doam, e a gente vai fazendo esse trabalho com o apoio da comunidade. O Salvar apresentou para a prefeitura um projeto de prestação de serviço, né, na pressão de que eles nos ajudem financeiramente a desenvolver o que é preciso. Né? Nesse projeto, a gente apresentou 3 grandes ações que a gente gostaria de fazer. Uma é a educação, né, voltada não só para a educação formal nas escolas, como também as informais.
né, redes sociais, campanhas, que a gente já vem fazendo. Redes sociais em campanha é uma forma muito amadora, né, todo mundo faz de uma forma, mas a gente tem feito. E tem tido uma boa entrada na comunidade. Aqui em Alto Paraíso, o forte mesmo é o WhatsApp. O Facebook e o Instagram tem muitas pessoas que não têm, exatamente a comunidade mais carente, e aí realmente é o WhatsApp, é andar nas ruas, é você para o carro, eles já sabem quem é a gente, já chega conversando, perguntando. E as escolas a gente não entrou ainda, né? Eu gostaria muito de a gente pensar sobre essa entrada nas escolas, né? Eu sou professora, minha formação é pedagogia, eu me aposentei como professora de educação básica e meu mestrado é em educação matemática. Atualmente, inclusive, eu estou dando aula de matemática numa escola aqui em Alto Paraíso. Então, eu estou muito voltada para essa área educacional e muito me interessa poder fazer uso, né, desse espaço para falar sobre a necessidade da educação das crianças, das famílias, entrar nessa comunicação com a sociedade, né, de Alto Paraíso, comunidade da cidade mesmo, local. A gente tem também uma segunda linha, que é a fiscalização, e aí eu concordo com a Thaís, é exatamente o que acontece aqui. A gente não tem um apoio, né? A gente gostaria de ter, por exemplo, resgate. Resgate é um problema, porque quem vai resgatar um animal que está ali numa situação de risco, ou que ele está muito bravo? Gato, se a sociedade, se a comunidade não nos ajudar, a gente não consegue tratar, porque a comunidade é que vai ter que acalmar o gato, né? Todos os voluntários trabalham, né? Tem uma rotina de trabalho, então o tempo é todo muito escasso. Então, essa fiscalização também é uma coisa que a gente acredita na importância, né? De maus tratos e do abandono. E, por último, a terceira linha, que aí entraria a castração, é a promoção do bem-estar animal. E aí entra a vacina, né, alimentação saudável, a gente gasta muito dinheiro com ração, a quantidade de ração que a gente compra de cachorro e gato para tentar alimentar os animais é bem alta. Eu tenho um drive, eu como doeira do Salvar, eu fiz um drive aberto, onde as pessoas têm acesso a quanto foi doado, eu doei 50, doei 100, doei 20, doei 1.000, está lá, doação feita e os gastos que foram feitos. Então, as pessoas acompanham e eu percebo que existe um acesso mesmo a esse drive, eu acho isso bem positivo. Tem gente que manda mensagem para mim, não achei minha doação. Eu falo, não, ela está na... vi, porque às vezes sai da sequência de datas, porque entra alguma coisa que eu estava sem a nota. Então, a gente conversa, tem esse diálogo com a comunidade. E aí a castração também, e aí entra os lares acolhedores. Uma das coisas que eu tenho pensado muito, Thaís, a gente tem pensado muito sobre isso, é, ao invés do canil, se pensar em lares acolhedores. Lares acolhedores seria uma forma de educar a comunidade, inclusive, né? Envolvê-los nessa situação, e muitos moradores acolhem mesmo, tem muro, tem casa, acolhe o animal, e a gente vai na casa, a gente faz uma orientação, a gente leva ração, a gente evita ao máximo tirar o animal da sua residência, entendeu? Para que as pessoas que estão ali dentro possam tratar. E vamos dizer, o nosso grande desafio é colocar a prefeitura a par de fazer alguma coisa, porque nós não estamos dando conta, né? A gente faz muito, mas não é o suficiente. E Alto Paraíso envolve a cidade, assentamento, Moinho, Sertão, São Jorge. A gente gasta muito combustível, muitas vezes combustível a gente paga do nosso bolso, então não é uma coisa muito fácil. E tem a questão da leixa, né? A leishmaniose realmente em Alto Paraíso é muito grande, por mais que a prefeitura diga que não é surto, né? Não tem os dados para discutir isso, né? De forma, mas na minha visão, se não é um surto, é quase. Porque é difícil você chegar em qualquer espaço de Alto Paraíso, numa reunião de amigos, num restaurante, quem já teve leite vai ter alguém para levantar a mão. Então, é preocupante. E aí, a gente tem cachorros na rua com leite, e muitas vezes as pessoas querem que o Salvar resolva, mas já conversamos isso, né, com gente, a leite não dá para salvar, sim, porque envolve um tratamento caríssimo, uma responsabilidade social que a gente não tem condições, e ainda por cima, a simples coleirinha é R$120, é o preço de uma castração. Então, assim, não dá para você ficar trocando coleirinha de 4 em 4 meses e tendo que alimentar animal e dar medicamento. Então, está sendo uma pressão mesmo em cima da prefeitura para que ela se posicione em relação a isso. Eu acho que a questão da castração, a importância da castração, eu acho que todos já têm isso claro, né? Não só a questão do filhote, como a questão de câncer, né? Tumor de câncer, tumor venéreo, briga na rua, questão do próprio sofrimento animal, né? Principalmente as fêmeas, na situação do cio. E eu acho que, por enquanto, é isso. Aí estou aberta às perguntas. Se vocês me permitem,
Aqui nós conseguimos envolver a prefeitura através do Ministério Público. Foi feito um TAC. Hoje o Ministério Público tem duas organizações grandes em Anápolis, uma é a Aspan, que eu sou fundadora, a outra chama-se Patas Solidárias. Hoje a prefeitura tem que doar mensal R$10.000 para cada uma, para ajudar nos gastos. Né? Para a Aspan, hoje, R$10.000 eu não compro nem 15 dias de ração. Né? A gente tem um consumo altíssimo de ração, mas claro que já ajuda. Então, nós conseguimos envolver a prefeitura depois do Ministério Público, porque, amigavelmente, infelizmente, a gente não conseguiu envolver. E falando de uma vida pública, de uma experiência, não sou a favor de canil público, visitei 6 cidades do interior de São Paulo que fizeram canil público, que estava desfazendo, o prefeito já ia responder por improbidade administrativa, por crime ambiental, porque vira despejo, o poder público não tem condições de dar dignidade e bem-estar animal. Então, a minha opinião, né, que eu não falei, mas que uma realidade que eu já conheci, abrigo público não é a solução, pelo contrário, vira descarte, que a população acha que a prefeitura é responsável, e aí pega os animais e joga na rua porque acha que a prefeitura é obrigada. Né? O último exemplo que nós vimos aí foi Goianira, né? Os animais se comendo vivo. Então, infelizmente, castração é a solução. E Alto Paraíso, Thaís, a gente tem um problema sério que é o Parque Nacional. Então, assim, os animais, eles invadem o Parque Nacional, eles matam animais silvestres. Então, é uma ação que a prefeitura não pode continuar ou se omitir. Meu medo é chegar uma hora que as pessoas comecem a matar gatos e cachorros no meio da rua. Você já pensou que desespero vai ser uma cidade que mata os seus gatos, os seus cachorros, os animais domésticos? A gente não tem que chegar numa situação como essa. Agora, Sim. Em relação ao Ministério Público, a gente tem uma ação do Ministério Público que o próprio Ministério Público acionou a prefeitura, não foi não via Salvar, na época o Salvar não tinha CNPJ, foi antes de eu chegar, em 2018, e a prefeitura foi chamada a pagar uma multa de R$70.000, que até hoje não pagou e não se manifestou. Quer dizer, ele se manifestou, apresentou uma justificativa para o Ministério Público, inclusive dizendo que ajudou o Salvar na castração de 2019, teve a cara de pau de dizer que ajudou com R$2.000 na castração, na época o prefeito era o Martim, e está parado. A gente tem uma dificuldade até de ter um advogado para que possa dar continuidade nisso, porque a ideia é a gente trazer esse dinheiro para o Salvar, essa multa seja paga para o Salvar. Mas, cara, a gente vai fazer, vai dar certo, mas é muita demanda. E tem uma ideia que eu tenho na cabeça, assim, que eu tenho muita vontade de fazer, na prisão pública, então nós temos uma prisão aqui em Alto Paraíso, que a gente consiga fazer ali naquela prisão um espaço de capacitação dos presos para cuidar dos animais. Ter um espaço para cuidar, até como acolhimento, o animal que está doente, que o preso possa cuidar, que ele aprende a passear com o cachorro na rua, uma forma de humanizar esse ser, né, que está ali naquela situação de prisão, e também, ao mesmo tempo, possibilitar uma profissão. Né? E eu acho que Alto Paraíso tem isso, a gente tem a prisão aqui dos animais abandonados, falta só a prefeitura nos apoiar para que as coisas possam acontecer. Uau, a gente percebe que a realidade de Alto Paraíso é bem diferente da realidade de Anápolis, mas a questão dos animais é a mesma, né? Muitos animais abandonados, muitos animais que precisam dessa castração. Castração, sim, é a solução, mas através da educação. Eu queria fazer um link agora com a Claudinha, para entender como que você acha, Claudinha, que desde a Secretaria de Educação a gente consegue promover campanhas de educação ambiental, de educação voltada para o cuidado dos animais na nossa cidade. Bom, eu entrei, na verdade, eu represento a secretaria, mas porque eu também faço parte do movimento de direitos animais. Eu sou nutricionista na secretaria, e eu acho que a secretaria nem tem uma posição muito clara nesse momento. Por isso, eu acho muito interessante de ouvir o que a Thaís coloca, uma coisa completamente nova para mim, porque não é minha área efetivamente, e o que a Nina coloca, porque assim, eu acompanhei todo o trabalho da Marie, mas, enfim, então, assim, o que eu imagino que a gente deva fazer? Eu acho que a gente tem que realmente colocar todas essas questões para a prefeitura, a partir da própria Secretaria de Educação, também, na medida em que eu estou representando a Secretaria nesse momento, e que a gente faça uma campanha.
as crianças, possivelmente, elas se deem conta do que é o sofrimento dos animais. Uma das questões que a Nina não colocou é a violência dos próprios animais com os humanos na cidade. Eu fui mordida há pouco tempo de um animal que é de uma amiga minha, próximo da minha casa, no caminho que eu faço para trabalhar. Então, muitas pessoas caminham aqui e pessoas muito simpáticas, humanos muito simpáticos, têm cachorros extremamente violentos e já houve, a Nina estava falando, já houve envenenamento de animais em outros momentos, onde eu moro, próximo de onde eu moro, envenenamento de animal de amigos. Então, assim, a primeira coisa é que tem que haver uma responsabilização da própria comunidade. A comunidade abandona os seus animais, vai embora. Nina estava falando dos seus filhos que deixam os seus animais para a mãe. Nós temos que ter uma responsabilização. E com essa discussão que a gente está fazendo, nós temos que levar para as escolas, fazer uma grande reunião. Nós temos tentado várias campanhas de coisas diversas, mas acho importante, eu acho que essa vai ser uma alternativa, ter efetivamente uma lei, mostrar essa experiência que é de Anápolis. Alto Paraíso é menor, né? Então eu acho... eu sei que a prefeitura tem muita dificuldade com o aporte financeiro, muitas vezes não é porque não queira, mas são tantos os problemas que se tem nesse município, mas eu acho que levar realmente e efetivamente para as escolas essa campanha a partir de uma lei, e aí defender essa lei como uma política pública do município e fazer essa campanha. Então, apesar de não ser a minha área, mas eu sei pelos direitos animais, também porque eu sou vegana, e trouxe um pouco dessa questão para a própria questão das merendas. Então, a gente tem que levantar essa bandeira, levantar essa discussão e levar para essas escolas, fazer uma campanha. Legal, Claudinha. Queria convidar agora a Ana Pérola para fazer a apresentação dela. Ela fez um doutorado com essa questão dos animais lá no interior de São Paulo, né? Ana, você pode falar um pouco mais para a gente sobre o teu trabalho? Bem-vinda. Obrigada, gente. É muito bom, assim, ouvir as experiências de vocês, né, da Nina, da Thaís e da Cláudia, que falaram, e eu acho que elas se conectam, assim, né? É importante a gente ter... Eu trabalho com... Existe uma especialidade, né, já para apresentar aqui para quem for assistir depois, enfim, uma especialidade dentro da medicina veterinária que chama medicina veterinária do coletivo, né? Então, ela foi reconhecida há pouco tempo, mas ela já vem sendo feita há muitos anos, e um dos berços dessa especialidade no Brasil é a faculdade que eu me formei, que foi a Federal do Paraná, né? Então, sempre existiram projetos de extensão, desde que eu iniciei na faculdade, eu venho acompanhando, né, as discussões da questão dos animais na rua, de manejo populacional, e assim, é triste que a gente escuta sempre as mesmas coisas ao passar dos anos, né? Então, faz mais de 10 anos aí que eu estou acompanhando essas discussões e a gente escuta as mesmas coisas e as dificuldades ainda são as mesmas, mas eu vejo que a gente vai avançando aos pouquinhos, assim. Então, só para vocês saberem, né, que existe essa especialidade, então tem médicos veterinários se formando e se especializando nessas questões de manejo populacional, né, de cães e gatos, então é legal também que isso pode embasar aí o projeto de lei de vocês, tem bastante coisa já publicada e documentada. Mas é isso, né? As relações entre os animais e as pessoas e o meio ambiente, que é o que eu vou trazer um pouquinho aqui, ela é a base, né, para a gente conseguir fazer as pessoas entenderem, não importa a perspectiva que elas estão olhando, né? Se é para os animais, se é para a saúde das pessoas, se é para o meio ambiente, é entender que as conexões existem e fazer esse trabalho de mostrar a importância, né, de tudo isso que a gente está falando aqui, das bandeiras que a gente vai levantar, das causas que a gente vai apoiar. Então, eu trouxe uma breve apresentação para vocês,
Eu vou compartilhar a minha tela. Tá, vocês estão já vendo? Sim, dá para ver. Tá. E aí eu vou trazer um pouquinho do que eu trabalhei dentro do meu projeto de doutorado, né, que eu finalizei na metade ali do ano de 2020. Meu projeto ele fazia parte de um programa, então ele era um programa com que tinham outras pesquisadoras envolvidas, né? E a gente trabalhou com o impacto dos cães e gatos domésticos na natureza, né? Mais ali especificamente na transmissão de doenças, mas eu vou trazer quais são esses impactos e a importância deles. Então, eu já me apresentei, né? Mas eu tinha feito esse slide justamente para isso. O programa se chamava Programa Conservação, né? E eu trabalhei com ele durante todo o meu doutorado, foi ali 4 anos e meio que eu estive envolvida nesse projeto. E eu tenho um outro projeto que é pessoal, né? Que é um projeto de divulgação científica que se chama Portal Saúde Única. E eu vou falar um pouquinho de como eles estão relacionados, né? A saúde única, ela é um conceito, né, científico que reconhece, então, que a saúde dos animais, a saúde dos seres humanos e do meio ambiente estão conectadas, né, que é isso que a gente vem falando. E como elas estão conectadas, como a gente não consegue separar uma saúde da outra, elas têm que ser trabalhadas sempre em conjunto, né? E a saúde única, ela é também uma abordagem. Então, você ter uma abordagem em saúde única é você ter uma estratégia que é transdisciplinar, porque a transdisciplinaridade ela enriquece muito as discussões, né? Que é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Então, a gente tem pessoas de várias áreas, de várias esferas da sociedade discutindo um tema, e também multissetorial, né? Então, a gente está com ONG, está com universidade, está com o poder público. Então, isso é muito importante para que a saúde única ela consiga acontecer na prática, né? Então, ali é uma frase que eu trouxe, que eu gosto muito dela, é uma das frases que eu levo, assim, como base também desse meu projeto pessoal, que é resgatar essa conexão, ela é proporcionar uma vida mais saudável para todo mundo, né? Para as pessoas, para os animais e para o meio ambiente. E aí, o programa Conservação, ele tem um site, né? E nesse site, a página inicial do site já fala que ele é saúde única, né? Porque o contato direto ali desses animais domésticos com o ambiente silvestre, ele vai resultar em diversos impactos, que eu vou falar um pouquinho mais desses impactos, né? Mas ao conectar, então, o ser humano, os animais e o ambiente em ações de conservação, né? É proporcionar um lugar melhor a todos, respeitando todas as formas de vida. Essas são fotos do projeto, então vou contar um pouquinho de como que a gente trabalhou rapidamente, mas a gente trabalhou no Parque Estadual Carlos Botelho, que é interior de São Paulo. Ela é uma unidade de conservação de proteção integral, né? E como todas as unidades de conservação, é proibido a entrada de animais domésticos, né? Porém, tinha uma comunidade que era muito próxima da entrada, de uma das entradas do parque. Era uma comunidade que tinha uma vulnerabilidade social muito difícil, né? Era uma comunidade bem vulnerável e tinha muitos animais de rua, assim, eles têm um tutor, mas eles estão soltos, né? Isso também é um ponto importante de se diferenciar ali. Então, esses animais, eles tinham tutores, porém, eles ficavam soltos ali na região. E tinha muito sítio também, né? Tinha 2 bairros bem urbanos, mas no entorno era bastante sítio, fazenda. Os animais ficavam soltos mesmo. E nessa realidade, então, a gente chegou e a gente quis trabalhar, né, com a comunidade também. Então, a gente fez entrevistas, visitou casa a casa, conseguiu coletar amostra, como a gente estava muito interessado em saber, né, a transmissão ali de patógenos, a gente foi e coletou a amostra dos cães, coletou a amostra dos gatos, e fizemos também algumas armadilhas, né, dentro do limite ali do Parque Estadual. Então, a gente colocou armadilhas fotográficas para pegar imagens dos animais que estavam passando por ali, se tinha cachorro e gato passando ali também, e armadilhas de captura mesmo, né, para a gente conseguir coletar a amostra desses animais silvestres também. Então, a gente fez todo esse trabalho, a gente foi durante 3 anos, então foi 2015, 2016 e 2017 que a gente fez esse acompanhamento, até para a gente saber também como era a dinâmica ali da população, e aí a gente forneceu também, né, vacinas, vermífugos, toda essa parte. E a minha parte específica do projeto foi, então, as entrevistas com a comunidade, né, e isso foi um passo, assim, que eu acho que é importantíssimo, a gente sempre
observar e que às vezes a gente esquece, né, que a participação social ali, ela é que vai dar continuidade aos trabalhos que a gente faz na comunidade. Então, a gente conseguiu envolver ali nas entrevistas, todo mundo já sabia quem a gente era, o que a gente estava fazendo. As pessoas geralmente gostam de falar dos seus próprios animais, né? Então, a gente era super bem recebido. E isso, todo esse trabalho das entrevistas resultou na produção de um material educativo, que está disponível gratuitamente, até posso passar para vocês depois, que é um livro, né, de histórias infantis e um jogo de tabuleiro que a gente conseguiu fazer um kit, então eu distribuí ali na escola municipal que tinha ali na região. Então essa foi uma ação que foi bem legal também, porque a gente conseguiu levar as crianças até o parque, a gente conseguiu fazer a visita das crianças lá, e teve todo um dia, né, específico ali para abordar o tema com as crianças. E foi quando a gente distribuiu também esse kit, e depois esse kit foi distribuído também para outras unidades de conservação que já tinham relatado, né, que tinham problemas com cães e gatos também. Então, entrando na parte do vínculo, né, o vínculo afetivo, o vínculo que nós formamos com os nossos animais, é importante a gente pensar que os cães e gatos são animais domésticos, e que doméstico, ele não significa o indivíduo, né, e sim a espécie. Então, os cães e gatos, eles são espécies domésticas. E o que isso significa? Né? Que eles foram adaptados no processo evolutivo para conviver com os humanos, e eles têm características ali que estreitam essa dependência. Né? Eles passaram também por seleção artificial, nessa busca que nós tivemos, né, por características específicas dentro dessas espécies. E hoje a gente tem o que a gente chama de conceito de família multiespécie. Então, são aquelas famílias que se compõem por mais de uma espécie, né? E eu digo isso porque o vínculo humano-animal ele tem ficado tão forte que a gente já considera esses animais como membros da nossa família, né? E a condição de doméstico, por que isso é tão importante, né? Porque não só pela história das espécies, mas porque a gente tem uma responsabilidade em relação a elas, certo? Então, a gente promoveu, né, essa domesticação, e agora a gente tem que arcar com as consequências e com as nossas responsabilidades em relação a essa espécie. Isso é importante, principalmente quando a gente vai pensar como que o comportamento humano é diferente quando a gente está falando das espécies domésticas e quando a gente está falando das espécies silvestres. Aqui eu trouxe algumas imagens só para a gente fazer uma brincadeira de expectativa e realidade, né? Quando a gente busca no Instagram, que é aquela rede social que tem fotos maravilhosas, né, com filtro e tudo mais, mostra uma vida muito boa, muito legal. Tem muitos perfis que mostram as pessoas interagindo com seus animais na natureza. Então, tem um monte de perfil dedicado exclusivamente a mostrar essas viagens, né, essas aventuras que as pessoas têm com seus animais em ambientes de conservação, enfim, de áreas protegidas, áreas verdes, né? Mas aí a gente traz uma questão, né? Por que do ponto de vista da conservação ambiental e da saúde única, essas interações, elas não são consideradas positivas e também não são consideradas naturais, né? Então, brincando com a expectativa e realidade, é essa realidade que a gente tem, né? Com as interações entre domésticos e silvestres, a gente vê muita predação de animais silvestres, a gente vê a transmissão de doenças que acabam dizimando espécies silvestres, porque elas não estão acostumadas, né, com esses patógenos, e também tem algumas consequências negativas para os próprios animais domésticos, né, como a primeira foto ali do cão que estava perseguindo, né, um porco-espinho e acabou sendo atingido. E isso é uma questão de se levar, né, numa consulta, fazer ali todo um tratamento para esse animal. Então, eles também sofrem com essa interação. E quais são esses impactos, então, né? Os impactos negativos, né, que advêm dessa interação com os animais silvestres, né? Os cães e gatos, eles são partes, né, dos danos provocados por espécies exóticas nos ambientes naturais. Então, espécies exóticas são aquelas que não fazem parte daquele ambiente, né? Eles são predadores e eles são introduzidos pelos seres humanos. Então, assim, basicamente, onde tem gente, vai ter cachorro e gato. É simples assim, isso é um fato. Então, a gente vai conquistando territórios e a gente vai introduzindo essas espécies. E aí a gente vai ter o efeito da superpopulação, né? Que a gente tem muitos cães e a gente tem muitos gatos, e o impacto coletivo deles nesses animais silvestres, ele é muito grande. Mas aí a gente tem que não cair na armadilha
de falar que os cães e gatos são o problema, né? Porque, como a gente já falou, a superpopulação e a responsabilidade que a gente tem sobre eles é nossa, né? Então, a superpopulação, ela é um resultado do comportamento das pessoas, tá? Aqui é só algumas imagens, né? A gente tem várias notícias saindo nesses últimos anos sobre esses impactos, né? Então, os cães e gatos juntos são os predadores mais numerosos do planeta, e aí a gente vai ver as notícias chamando, né, os animais de maior ameaça, são exterminadores, e aí a gente tem que refletir um pouquinho também sobre né, como a gente limita os animais a esses termos, tá? Só que é só um estudo que eu trouxe para ilustrar um pouquinho desse impacto de predação, né? Predação é o impacto maior que eles têm sobre os animais silvestres. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, né, os cães e gatos, eles acabam matando 2,4 bilhões de pássaros, os gatos, desculpa, tá? Aqui é os gatos. 2,4 bilhões de pássaros por ano, se foi a estimativa que esse estudo chegou, e 12,3 bilhões de mamíferos, tá? No Reino Unido, um gato, eles também fizeram um estudo em que um gato, ele matou 11 animais num período de 6 meses, e aí você pensa, né, vários gatos de várias pessoas tendo esse impacto nos animais. Então, 9 milhões de gatos estariam aí tendo um impacto de predação em 200 milhões de animais por ano. Esse impacto ele é maior do que óbitos por causas humanas, então, por exemplo, atropelamento, envenenamento. Há uma estimativa também de que 173 mil ilhas estão invadidas já com uma superpopulação de gatos, e eles estão presentes em muitas unidades de conservação. E aqui é um pouquinho da predação dos cães, né? Então, tem um estudo científico também já publicado que os cães, estima-se, né, que eles já levaram à extinção de 11 espécies, e eles ainda são uma ameaça para outras 188 espécies. E só para trazer que isso acontece aqui no Brasil também, né? Então, a gente tem aí diversos sites de unidade de conservação que relatam, tem notícias também de relatos dos cães e gatos sendo encontrados dentro desses espaços, né? E um segundo impacto é o que a gente chama de distúrbio, né? O que é o distúrbio? É quando a simples presença dos cães e gatos no ambiente silvestre, eles já vão fazer com que os animais silvestres mudem comportamentos, né? Então, eles podem não chegar a caçar especificamente, mas eles vão incomodar ali os animais silvestres. Então, eles vão perseguir, eles vão urinar, vão deixar seu cheiro, né, suas marcas, e isso vai acabar impactando na rotina ali desses animais silvestres. Então, eles vão começar a deixar de passar por onde os animais domésticos estão passando, eles vão mudar os horários deles em relação a buscar alimento, a fazer o comportamento ali, né, enfim, de reprodução da espécie, né? Então, isso também é um impacto muito grande e um impacto silencioso, né? Porque a gente não consegue ver ali o animal que foi predado, mas isso, para o animal silvestre, é um impacto que realmente é importante para eles, né? O impacto da transmissão de doenças, então, aqui também é só para ilustrar que dos 248 patógenos que existem, né, que podem causar doenças nos cães, 149, ou seja, 60% desses patógenos também ameaçam animais silvestres, e 57% também são zoonóticos, ou seja, eles são transmitidos ali para as pessoas também, né? E nos gatos são 183 patógenos, dos quais 57% atingem animais silvestres e também 57% atingem as pessoas, né? Então, essa interação ali da transmissão de doenças é um ponto importante para a gente olhar, principalmente porque quando o animal doméstico está solto e ele está dentro dessas áreas, ele tem contato com os animais silvestres, eles podem servir como ponte, né, de transmissão de doenças entre os animais silvestres e as pessoas. Como eles têm muito contato com pessoas também, isso pode acontecer. Aqui são alguns exemplos também, a transmissão de doenças também é uma ameaça silenciosa, é difícil a gente ver os animais silvestres, né? A gente não tem tanto contato com eles assim. E é uma via de mão dupla, como eu falei, né? Tanto os animais domésticos podem transmitir para os silvestres, como os silvestres podem transmitir para os domésticos também. Então, é uma questão de saúde pública, por envolver essa transmissão para as pessoas,
E também é importante para aquelas pessoas que trabalham ali com animais de produção, né? Porque há perdas também dos animais de produção por conta de zoonoses, né? Essas são fotos de cachorro vinagre, né? Que são animais que estão em risco de extinção e eles estão com sarna, né? Sarna de cachorro. E aí, como eles são animais gregários, eles dormem muito juntinhos, a sarna se espalha facilmente entre espécies. Então, isso foi um dos casos, esse não foi do nosso projeto, mas é um dos casos que a gente já ouviu relatos de que aconteceu aqui no Brasil, né? Então, é bem complicado. E, por último, o risco da competição, né? Então, além de tudo isso, os cães e gatos, eles também competem por recursos, né? Eles, por abrigo, por água, por alimento, então eles vão acabar entrando aí na competição dos animais silvestres. Eu acho que esse aqui é o slide que é mais importante para a gente hoje, tá? Porque a gente tem que pensar que a gente é um intermediador dessas relações, né? Entre os domésticos e os silvestres. Então, a gente que maneja ali essa interação, a gente que vai dizer qual é a frequência e qual é a intensidade dessas interações dos domésticos com os silvestres. Por quê? Primeiro, oi? Alguém falou? Vou continuar. Qualquer coisa, vocês me gritam aí. Então, primeiro que a gente tem o poder, né, digamos assim, de controlar o espaço dos nossos animais, né? Então, se a gente restringe esse espaço, a gente diminui as interações que ele tem com o ambiente silvestre, né? Os recursos, então, os recursos que a gente dá para os nossos animais domésticos, então, abrigo, água, alimento, aí tem duas coisas, né? A primeira é que se a gente não dá, se a gente não fornece, eles vão buscar onde eles vão conseguir. E isso pode ser no ambiente silvestre. Eles podem buscar alimento, podem buscar água lá. Por outro lado, o fato da gente fornecer todas essas vantagens, né, para os nossos animais, eles têm uma superpopulação aí, porque a gente ajuda eles, né? A gente fornece comida, a gente fornece abrigo e tudo. Então, eles conseguem ter uma vantagem evolutiva aí em relação aos animais silvestres. E também aí entra na questão do manejo populacional. Então, quem faz o manejo populacional são as pessoas, né? Então, se a gente consegue fazer um manejo populacional que seja efetivo, que trate todas essas questões, né? Que pensem no bem-estar do animal, no bem-estar do ser humano e na conservação ambiental, a gente vai também conseguir intermediar, diminuir diminuir a frequência, né, dessa interação com o ambiente silvestre. Então, aqui eu acho que é um ponto-chave que vai ser trabalhado aí no PL, nas discussões de hoje, que é a gente que tem que fazer, né? Nós somos nós. Então, isso fica bem importante. Aqui também eu trouxe só uma questão de ilustração, né? Às vezes a gente não tem muita noção de quantos nossos animais soltos andam por aí, né? Tem um documentário da BBC, que é A Vida Secreta dos Gatos, onde eles mostram, né? Eles colocam as coleiras com o GPS nos gatos, e cada cor ali nesse mapa que vocês estão vendo é um animal. Então, se vocês olharem ali para a cor amarela, para a cor roxa, são animais que têm aí uma área, né, um espaço muito grande de uso. Então, isso é bem legal da gente olhar visualmente também, né, o quanto os animais usam do espaço que eles têm disponível. Em termos mundiais, a gente tem uma estimativa, essa estimativa é de 2014, então ela já está um pouco defasada, né? Mas a gente tem uma estimativa de 1 bilhão de cachorros no mundo, né? Sendo que 60% deles estão na zona rural, que é onde esses animais ficam mais soltos, né? E 600 milhões de gatos. E aí no Brasil a gente tem uma estimativa do IBGE também, em torno de 52 milhões de gatos cachorros e 22 milhões de gatos, sendo que 30 milhões aí desses animais estão em situação, né, de rua. E aí, lembrando só a questão do comportamento humano, né, como que tem vários estudiosos também do que leva as pessoas a se comportar da maneira que elas se comportam, né, então a gente tem ali questões do nível individual, então principalmente quando a gente está pensando, né, em trabalhar com a comunidade, e envolver, né, as pessoas na causa animal, a gente tem que pensar que cada uma dessas pessoas
tem uma história, né? Ela vem de um lugar, tem seus valores, né? Seus conhecimentos, o seu nível educacional. Isso vai interferir na maneira que elas se comportam em relação aos animais. E também todo o nível sociocultural, né? A experiência coletiva que ela tem, as normas sociais que ela segue, a identidade, né, que ela tem em relação ali ao grupo que ela frequenta, religião, tudo mais. E isso é legal da gente pensar, porque às vezes a gente tem uma ideia de que é só falta de conhecimento, mas na verdade não, né? Pode ter outro nível ali que leva a pessoa a se comportar daquela maneira. Eu vou dar um exemplo. Então, tem um estudo muito interessante que é do comportamento das pessoas em relação a matar onças, né? Então, às vezes a pessoa mata a onça, não é porque ela não sabe que matar onça é ruim, né? E sim porque ela tem um status social quando ela faz isso, né? O grupo que ela pertence dá ali uma importância e um valor para aquele ato, né? Então, às vezes a gente tem que olhar os diversos níveis que estão levando as pessoas a se comportarem da maneira que elas se comportam, e isso entra quando a gente vai falar de manejo populacional de cães e gatos. Tá? Aqui também é uma ilustração do guia, existe um guia internacional, né, que fala de manejo populacional, e olha só como é complexo, é isso que que todo mundo trouxe, né, as suas vivências, de como é complexo fazer esse manejo. Então, a castração, ela é uma ação do manejo populacional. O manejo populacional, ele é muito maior do que a castração. Então, a gente tem que saber diferenciar os animais. Então, por exemplo, a gente tem aquele animal que tem dono e que está dentro de casa. A gente tem um animal que tem dono, mas está solto. A gente tem aquele animal que está na rua e está perdido, ele não está abandonado. A gente tem o que não tem dono e está na rua. E a gente tem também os animais comunitários, que são aqueles animais que são cuidados pela comunidade, né? Então, também isso vai interferir em como a gente vai fazer o manejo desses animais. E aí, aqui no lado direito, a gente tem uma imagem disso que eu estava falando, do envolvimento, né, do manejo populacional ser maior do que a castração. Então, a gente precisa de legislação, a gente precisa, né, de toda uma força-tarefa, precisamos de pessoas que advoguem por isso, e o engajamento da comunidade, né? Depois, se vocês quiserem, eu posso passar esses documentos para vocês. Eu acho que já tem em português também, tem a versão em português. Ele é um documento norteador mesmo para quem quer fazer, quem quer colocar, né, o manejo populacional na prática. Tá? E aí, finalizando, vou falar um pouquinho da guarda responsável, né? Então, quando a gente fala de tutela responsável de animais domésticos, a gente está falando que a gente precisa atender às necessidades básicas desses animais, né? A gente precisa zelar pela saúde e bem-estar, e isso inclui a vacinação e inclui a castração também. A gente tem que manter os animais num espaço controlado. A gente precisa saber onde os nossos animais estão. Eu não estou falando, né, de colocar corrente e deixar o cachorro ali na casinha. Não. É você ter um espaço mesmo em que você sabe onde esse animal está, você sair com ele, com você, né, junto, passear na guia e verificar e respeitar a permissão e a proibição, né, deles nas áreas de ambiente silvestre. Então, essas são algumas das coisas que é importante a gente entender, né, como donos, aí, como tutores dos animais domésticos, e pensar que a castração também ela tem vários benefícios, né, porque um animal na rua, acho que alguém aí até comentou, não lembro se foi a Nina ou a Thaís, que falou dessa questão dos problemas que é para os próprios animais domésticos estarem na rua, né? Então, eles podem ser atropelados, eles podem ter brigas, né, entre eles, e isso pode ser uma coisa bem forte. E também tem a outra questão, que também falaram deles estarem fazendo agravos à saúde humana, né, como mordeduras. Então, toda essa questão eu vou voltar para a saúde única, né? Então, ser um tutor responsável não é só dar uma vida digna para os animais, mas ele é também e deve ser um ato de conservação e de saúde única. Então, a gente cuidar bem dos nossos animais, ele é um ato a favor da conservação ambiental e a favor da saúde única. Esse aqui é um artigo que eu publiquei no Eco, né, que é um jornal que trata, né, das questões ecológicas, que fala tudo isso, né, que eu trouxe para vocês hoje, e também posso deixar o link disponível. E eu fico à disposição, agradeço por estar nesse espaço hoje, e eu espero ter contribuído e contribuir mais ainda com as discussões a seguir. Obrigada, Ana Pérola. Fantástica a sua apresentação.
Foi muito enriquecedor ver a sua pesquisa. Te agradecemos muito. E esse impacto, né, com a fauna silvestre em área de proteção integral é algo que impacta bastante também a Chapada. Então, a gente queria chamar agora o Piquerubi para trazer um pouco da realidade do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e essa relação dos animais domésticos, principalmente abandonados, assim, né? E com a fauna silvestre. O Piquerubi está por aí? Tô sim. Massa, então fala, tá contigo. Bom, contextualizando brevemente o Desacelero na Chapada, né? Nós somos um coletivo aí que é liderado pela Flávia. A Flávia passou a fazer parte aí da reunião agora. Muito bom. Em algum momento do passado, a gente, juntamente com uma veterinária, uma veterinária voluntária, a Mariana, a gente até fez um mutirão de atendimento aos animais aqui da vila. Eu estou na Vila de São Jorge e o objetivo era que a gente pudesse aumentar esse atendimento e chegasse até na condição de fazer as castrações. Mas na época a gente foi impedido por algumas legislações também de dar continuidade, porque o próprio sindicato, né, o CRMV, não permite que os veterinários façam atendimento gratuito, né, eles têm que receber de alguma forma por isso. E por isso e por outros motivos a gente não deu continuidade nesse processo. Foi levantado tanto pela Ana Pérola, quanto pela Nina, quanto pela Thaís, a questão das zoonoses, né? Realmente, um dos maiores impactos na fauna são esses patógenos que a gente traz dos animais que são animais domésticos, né? Que tem muito mais familiaridade com patógenos que circulam entre a gente, né? Entre humanos e esses animais que a gente trouxe para próximo do que dos animais silvestres, né? A Ana Pérola, ela, de alguma forma, ela descreveu, né? Esses animais que são trazidos para próximo não é que são espécies silvestres em que a gente domesticou, não, eles são espécies já que não são mais espécies silvestres, né? Não são espécies totalmente naturais, são espécies em que a gente aplicou a questão da própria seleção genética. Eu acredito que a conscientização da população é um dos passos mais importantes que a gente pode ter nesse sentido, e eu acho que a conscientização da população nem sempre ela é algo agradável e consensual. Quando a gente começou esse trabalho que culminou nesse atendimento que a gente fez, um atendimento de mutirão aqui na vila, que atendeu cerca de 40, 50 cachorros, a gente pesquisou muito sobre e a gente encontrou diversos casos, né, pelo mundo afora. Um caso na África, né, que 40 e poucos % dos felinos de uma unidade de conservação foram extintos pela sinomose, né, pela aproximação dos animais domésticos das unidades de conservação. Isso é bastante alarmante. E a gente percebeu que a população realmente ela pode ter consciência disso, mas ela tem o amor dela pelo animal dela e ela vê o direito do animal dela como um direito inalienável, como o direito de um filho. O meu filho tem direito à liberdade. E essa pessoalização, né, essa familiarização em excesso, não sei qual seria o termo, isso acaba sendo muito grave, porque não é que você deixa de amar o seu cachorro, mas ele não é seu filho. Ele não é um ser humano, ele não, enfim, ele tem que passar por uma série de cuidados, né? Quando você tem um cachorro, você tem obrigações frente a ele, e óbvio que você tem e todos os prazeres de ter um petzinho, um animal, mas você tem obrigações em relação a isso. Então, eu acredito que algumas legislações elas têm que ser duras com a população. Então, eu acredito muito no cadastro dos animais, eu acredito muito na chipagem dos animais, e acredito sim depois no sistema de multas e outros tipos de intervenções que sejam aí coercitivas sobre a comunidade. Não adianta você falar para o cara, ó, é a quarta vez em que a gente encontra teu cachorro na rua.
Se você identifica o cachorro da pessoa adentrando a unidade de conservação pela quarta vez, como a gente tem casos aqui recorrentes, esse proprietário ele tem que ser responsabilizado, porque ele está criando um dano grande. E se ele não sabe e ninguém avisou, ele tem condições de saber, porque hoje existe material disponível sobre isso para todos os lados. Mas se você ainda avisou, se você ainda comunicou aquele indivíduo em específico, seja através de uma campanha, seja através do porta a porta, ele tem que sim ser responsabilizado. E eu não enxergo as formas como, mas eu acredito que tem uma forma sim de responsabilizar os tutores. A gente encontrou outros projetos que parecem duros, na Austrália, na Nova Zelândia, programas sociais em que em tanto tempo os cachorros todos têm que ser chipados, em tanto tempo os cachorros todos têm que ser vacinados, em tanto tempo os cachorros que recolhidos sem chip e sem vacina serão sacrificados. É um impacto grande para a comunidade, para a população. As pessoas acham isso terrível, mas os danos que um dano e o outro dano, eles vão pesando cada vez mais e a gente não consegue ter efetividade nas ações, né? Sem atitudes bruscas. Não que eu esteja defendendo o sacrifício dos cachorros, mas alguns países de primeiro mundo têm adotado essa prática em busca do equilíbrio maior e de uma readequação da própria sociedade mesmo, do rebalizamento dos valores, né? Eu tenho um cachorro, eu amo meu cachorro, mas eu deixo ele solto. Ele foi sacrificado. Poxa, e aí? Aí isso realmente incomoda num ponto de socialmente você ter alguma movimentação. Mais uma vez, digo que não estou defendendo o sacrifício dos animais. São práticas adotadas em países e que têm buscado efetividade. Não sei até que ponto elas têm sido efetivas. Tinha alguma coisa para finalizar minha fala, mas volto novamente a retomar essa questão do sinomose, sinomose, parvovirose, leishmaniose e raiva. São 4 zoonoses graves, né? E algumas que podem passar para os seres humanos, né? Algumas não. A raiva, por exemplo, o ser humano pegou, ele praticamente está condenado à morte, né? Ou ao estado vegetal. Sim, lembrei a última coisa que eu queria falar. Eu queria relembrar com a Cláudia e com a Flávia. Há um tempo atrás, a gente fez uma campanha nas escolas do Desacelero na Chapada, que era uma campanha referente a atropelamento de fauna. Nós fomos às escolas, conversamos com os alunos, e a gente fez uma brincadeira com eles, né? Um concurso de desenhos, e a gente teve um envolvimento familiar muito grande, a gente teve um envolvimento dos alunos muito grande, e os resultados foram fantásticos. Acho que se a Flávia puder falar um pouquinho sobre, e a Cláudia também, a Cláudia se lembra do evento. Na época, o Eu Desacelero premiou as crianças com uma bicicleta, umas mochilas e alguns outros prêmios, e a interação foi muito grande. E assim, mais do que o número de crianças que participaram, essas crianças se empenharam nesse assunto, essas crianças aprenderam e realmente se colocaram à disposição de ouvir e fizeram a ponte com seus pais, né? Fizeram a ponte com as suas casas, porque quando seu filho te dá uma bronca, eu acho que é uma coisa bastante impactante, né? Tipo, pai, você não pode fazer isso, a professora falou, ou o tio que foi na escola falou. Isso tem um impacto realmente grande, porque daí o pai fala, caramba, meu filho tá me dando uma bronca. Eu acho que tem um impacto. Eu devolvo a palavra, agradeço o espaço e realmente convido a Flávia e a Cláudia para falarem dessa campanha que aconteceu e que eu acho que teve bastante efetividade. Hoje, na conversa, já foi tratada essa questão de, pô, a gente pode fazer uma campanha, a gente devia trabalhar em cima das crianças. Sim, eu acredito que sim. E já fizemos algo parecido e algo que deu muito bom, resultado muito bom. Então, trago isso de volta ao tema. Agradeço o espaço e fico aqui à disposição. Claudinha, Flávia, gostariam de aportar? Eu gostaria... Nina que está falando. Oi, gente. Posso falar rapidamente.
foi uma surpresa super interessante essa campanha que o Pico comentou sobre mitigação de atropelamento de fauna. Eu, no início da campanha, achava que era um tema muito pesado para as crianças e acabou que a gente teve um resultado absolutamente surpreendente, desenhos incríveis, mostrando o entendimento que as crianças tiveram, crianças de quinta, no máximo sexta série, tiveram do tema do atropelamento, soluções que ele propuseram. Isso também foi muito em função da apresentação do concurso na escola, a quem nós devemos ao então secretário de Meio Ambiente, o Maurão, e a filha dele, Ana Flora, que fizeram a apresentação do concurso, e foi realmente um resultado muito importante, muito assim, superou muito as nossas expectativas. Eu não sei dizer se o resultado foi excelente ou não, porque a gente realmente não mediu o resultado enfim, medir os resultados de uma campanha educativa é sempre complicado e basicamente uma tarefa impossível. Mas, assim, na minha opinião, eu já falei isso para a Nina, eu acho que existe uma urgência muito grande de apoio ao trabalho do Salvar. O Salvar tem agido de uma maneira muito... Claro, tem havido sempre uma resposta dos moradores aqui de Alto Paraíso, que ajudam a financiar as ações do Salvar, só que isso tem uma limitação muito grande, e a gente sabe que poucas pessoas realmente têm condições têm disponibilidade para participar efetivamente das ações do Salvar. Então, eu continuo achando que o financiamento, que a participação compulsória, ainda que compulsória da prefeitura, é algo urgente, é algo prioritário, que tem que ser buscado judicialmente, seja através da execução dessa multa de R$70 mil, seja através desse caminho que a Thaís teve essa boa vontade de nos sinalizar através de um TAC, e eu acho que seria interessante se a Thaís pudesse fazer um pequeno dossiê, nos disponibilizar por e-mail depois, como foi o caminho para conseguir esse apoio, né, da prefeitura em Anápolis, e a partir daí, a partir dessa prioridade, que, ao meu ver, é uma prioridade agora, o Salvar ter um apoio financeiro, não contar só com as suas campanhas de arrecadação, isso é muito desgastante, e são poucas pessoas que realmente atuam no Salvar de uma forma assim, assídua. Então, a partir daí, eu acho que o Salvar pode se estruturar melhor e pensar melhor em campanhas educativas, que são imprescindíveis, pensar numa lei, numa legislação específica para o município, que também é imprescindível, mas não tão urgente quanto essa questão do apoio do Salvar. Então, eu, inclusive, assim, eu sou amiga da Nina, mas eu nunca conversei com ela sobre certas questões, como muito profundamente sobre impacto de animais domésticos, porque a gente sabe que hoje o Salvar praticamente só apaga incêndio, ele não consegue trabalhar com planejamento, com realmente ações pensadas, efetivas, ele está sempre, vamos castrar, esses animais aqui estão soltos na rua, então esses animais são vítimas de maus tratos, então sempre questões muito urgentes, e não tem condições, não tem pernas, não tem dinheiro para trabalhar de uma forma mais planejada, mais ordenada. Mas a verdade é que o impacto dos animais, como muito bem, foi muito bem
desculpa, foi a Ana, a Ana Pérola, que muito bem detalhou o problema do impacto dos animais domésticos, mas a gente que também trabalha com animais silvestres, a gente tem muito acesso a todas essas pesquisas. Existe uma pesquisa aqui específica, tá, que foi finalizada há uns 7 anos atrás, sobre impactos de cachorros no Parque Nacional das Chapadas Veadeiros. Então, a gente já sabia do tanto que esse assunto contribui para a extinção de espécies, porque hoje a gente está vivendo uma 6ª extinção de espécies e a gente tem realmente que se preocupar não apenas com o desmatamento, que é apontada como a principal causa de extinção de espécies, mas também com o atropelamento e o impacto de animais domésticos, que também é muito significativo na redução do número de indivíduos e também na extinção das espécies. Eu sabia, eu tive acesso, uns anos atrás, de uma pesquisa que dizia que os gatos domésticos, eles predaram, nos últimos 10 anos nos Estados Unidos, algo em torno de 3 bilhões de aves. Até o atropelamento e as vidraças vêm lá muito depois do impacto dos gatos domésticos. É por isso que muitos países acabam adotando a solução extrema de sacrificar esses animais, porque eles têm um impacto, na realidade, infinitamente maior, principalmente em relação à avifauna, do que o atropelamento e do que as vidraças, que também são uma causa muito importante de perda de indivíduos. Mas eu acho que, a partir do momento que nós conseguirmos apoiar o Salvar, adotar essas primeiras medidas mais urgentes, a gente vai poder pensar num segundo momento, num terceiro momento, por exemplo, em ser, por que não, uma cidade modelo de cuidado com os nossos pets. A gente pode, quem sabe, depois que a gente cuidar dessas questões prioritárias, a gente pode pensar em cuidar do problema dos gatos soltos, que é uma questão que não existe em lugar nenhum do mundo. Eu posso falar que nem na Nova Zelândia, onde a minha irmã mora, em Wellington, ela usa uma coleirinha Bird Be Safe lá, e o pessoal fala, ai, que bonitinha essa coleira. Ninguém sabe do que se trata. É um frufruzinho, parece um frufru, e ninguém sabe, todo mundo larga os gatos soltos, mas isso daí é um problema muito sério. Mas a gente não tem condições de pensar nisso agora, por quê? Porque o Salvar tem assuntos muito mais urgentes, muito mais reclamações e dificuldades internas muito urgentes que precisam ser assim, resolvidas o mais rápido possível. Mas eu acho que depois que a gente resolver essas questões mais urgentes, a gente pode pensar em fazer campanhas relevantes para a gente organizar essa questão dos animais domésticos de uma forma bem mais organizada e eficiente. Obrigada, Flávia. Queria passar a palavra rapidamente para a Nina, porque e trazer o foco, de novo, desse Alto Paraíso em Foco, que é justamente a apresentação do projeto de lei que o Mandato Coletivo Permacultural organizou em torno da castração animal. A gente sabe que a questão dos direitos animais é muito grande, mas por onde começar, né? Então, a gente, entendendo os anseios da população, a gente entendeu que o primeiro passo a dar é ajudar no controle populacional. E aí até onde a lei consegue chegar com isso. Então, a Thaís deu o exemplo de Anápolis, a gente está seguindo o exemplo de Anápolis, e apoiando a Salvar. Eu vou passar a palavra para a Nina e depois contar o que o Mandato Coletivo Permacultural já fez com a questão de dotação orçamentária para proporcionar com que a prefeitura pudesse investir orçamento diretamente nessa questão da castração animal em Alto Paraíso. Nina. Eu só, assim, queria só deixar claro que a minha preocupação com
eu achei que a Ana expôs muito bem essa necessidade de que nós, seres humanos, né, nos responsabilize por as questões dos animais domésticos. É muito fácil a gente pensar em matá-los, né? Talvez para isso seja uma solução simples para muitas pessoas, né? Mas eu acho que é exatamente isso que a gente não quer que aconteça, né? Eu acho que a Ana Pérola, pelo que eu li do que ela falou e do que ela escreveu, andei também olhando um pouquinho do trabalho que ela apresenta, é exatamente essa que ela quer que evite. Então, eu acho muito importante tomar muito cuidado com as falas que a gente tem, esse tipo de informação que a Ana Pérola colocou, por exemplo, para quem quer matar gato e cachorro, é um ótimo argumento. No Facebook eu já vi pessoas falando, escrevi, tá? Eu fui lá e conversei com a pessoa, né, lá na rede, acabem com os gatos, morte para os gatos. Né? Então, daqui a pouco, assim, a gente vai ver uma cidade, São Jorge, Luís, então, matando os gatos. Né? E o envenenamento, como ela trouxe aí, a Claudinha, é o tempo inteiro, Claudinha. Envenenamento, infelizmente, é uma prática. Aqui no Eldorado, no moro, no centro, o tempo inteiro a gente vê cachorro no Novo Horizonte, Monte Sinai, e deve acontecer também. E a gente não sabe dizer se é de propósito ou se é feito para rato, para outro tipo de animal e acaba o gato comendo. Mas o envenenamento, infelizmente, é uma prática na cidade. Animais atacando outros animais, matando gato, atacando seres humanos. E essa responsabilidade não deve ser posta no próprio animal. A gente tem que trazer isso para a gente. É muito importante que você perceba que o animal que está atacando na rua, quem eu vou punir? Não é o cachorro. Quem eu vou punir é o tutor. E é isso que eu tenho feito, né? De vez em quando, quem já viu nas redes sociais, eu pego a PM, eu vou na casa lá do cara que é preso, o cara me exponho, né? Porque exatamente essa é uma contravenção penal, você deixar um animal que ataca outro animal ou uma pessoa solta. Então, gente, é uma situação que é bom a Reni estar nesse momento no mandato coletivo com essa preocupação, que assim, é novidade para mim, desde que eu cheguei, esse espaço para falar sobre a castração. Então, isso já é um agradecimento, reconhecimento disso, que a gente possa estar falando sobre isso de uma forma responsável. Tomar muito cuidado para não colocar essa responsabilidade aonde não cabe, né? A Flávia, como já disse, a gente é amiga, a gente tem uma conversa diária sobre isso, ela já tinha me falado dessas questões dos animais tratáveis, o próprio Severino também já conversou comigo sobre isso. Então, assim, não é uma novidade para mim o que a Ana Pérola trouxe. Eu só acho que tem que ser colocada com muita responsabilidade e cuidado. É isso. Obrigada, Nina. Antes de apresentar o nosso projeto de lei, tem uma pergunta aqui da Ana Marques para a Thaís. Thaís, você continua na área? A Ana Marques está perguntando, na Aspan vocês têm alguém com prática na burocracia de conseguir reverter imposto de renda de empresas para ONGs, no caso voltado à proteção animal? Está sem microfone, Thaís. Talvez ela não esteja escutando agora, então o que a gente pode fazer também... Ela está escutando, Sérgio? Tá? Tá, ela só estava com o microfone desligado. Ah, tá. Infelizmente, a gente não tem, né? E a nossa legislação também hoje, por exemplo, ela não contempla a causa animal. É o abatimento do imposto de renda para a causa de criança e adolescente a 100%, para a causa de idosos. Então, infelizmente, a gente não tem voltado para a causa animal, né? Que, infelizmente, é uma realidade que existe. Por exemplo, se você for um OCIP, você consegue, mas a gente, como associação, a gente não consegue. E a gente também, como vocês aí, eu tenho escutado, tem sido um bate-papo enriquecedor. Como a Flávia falou, apagando incêndio o tempo inteiro, é uma realidade que a gente não consegue se planejar. A gente fica apagando incêndio o tempo inteiro, com ações, com pequenas ações ali para tentar resolver aquele problema ali de imediato. Né? Eu só queria deixar registrado aqui uma coisa que eu não tinha falado, que estou tentando a microchipagem aqui em Anápolis. Eu acho que a gente tem várias evoluções, né? Então, como eu falo que tudo às vezes vira supérfluo, né? O principal é a castração. O prefeito falou para mim, não temos condições de microchipar, então vamos castrar. A microchipagem aí já seria um supérfluo nesses nossos projetos, que realmente, enquanto não tiver uma microchipagem, uma fiscalização, uma punição efetiva, leis mais rigorosas, nós vamos continuar enxugando gelo. Obrigada, Thaís.
Gostaria de ler o projeto de lei que o Mandato Coletivo Permacultural colocou nesse momento na Câmara dos Vereadores de Alto Paraíso e pedir o feedback para vocês, né? O Alto Paraíso em Foco, ele tem esse objetivo de apresentar o projeto, discutir com a sociedade, e mudanças poderão ser feitas através de emendas, se for de acordo com a legalidade, juridicidade e estiver dentro do orçamento da prefeitura. Então, essa permissão nesse momento para ler esse projeto de lei. Então, fica estabelecido o programa de castração de animais de pequeno porte em Alto Paraíso de Goiás e dá outras providências. Artigo 1º. O Poder Executivo deverá viabilizar e desenvolver programas que visem ao controle reprodutivo de cães e gatos para pessoas de baixa renda e a promoção de medidas protetivas por meio de identificação, registro, esterilização cirúrgica, adoção e de campanhas educativas para a conscientização do público quanto à posse responsável desses animais. Parágrafo 1º. Os programas previstos no caput deste artigo serão executados, dentre outras maneiras, por meio de unidade móvel e contará com todos os equipamentos que se fizerem indispensáveis à viabilidade dos programas, através de um médico veterinário devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina Veterinária e equipe necessária contratados pelo município para atingir os objetivos dos programas. Parágrafo 2º. Caso não haja unidade móvel própria, o município deverá contratar os serviços de unidade móvel e pessoal capacitado para atendimento em periodicidade semestral. Parágrafo 3º. As secretarias de Educação e do Meio Ambiente deverão auxiliar nas campanhas educativas para a conscientização da população, previstas no caput deste artigo. Artigo 2º. Para a efetivação deste programa, o Poder Público Municipal poderá viabilizar as seguintes medidas. Inciso 1º. Campanhas que conscientizem o público da necessidade de esterilização, de vacinação periódica e de que o abandono pelo padecimento infligido ao animal configura em tese prática de crime ambiental. Inciso 2º. Orientação técnica aos adotantes e ao público em geral para os princípios da tutela responsável de animais, visando a atender às suas necessidades físicas, psicológicas e ambientais. Artigo 3º. Fica permitido ao Poder Público Municipal a celebração de convênios e parcerias com o Estado, União, entidades de proteção animal e outras organizações não governamentais, universidades, estabelecimentos veterinários, empresas públicas ou privadas e entidades de classe para a consecução dos objetivos desta lei. Artigo 4º. O Poder Público Municipal deverá promover campanhas de vacinação e castração semestral. Artigo 5º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Eu gostaria de, primeiro, ter um feedback geral, assim, do que vocês entenderam, e se já, desde cara, vocês estão percebendo alguma coisa que esteja faltando nesse processo, nesse projeto, e depois dizer qual foi o processo, passo a passo, que o Mandato Coletivo Permacultural tomou até chegar aqui para que esse projeto pudesse, então, ser apresentado na Câmara dos Vereadores. Então, deixo a palavra em aberto para quem quiser participar dessa rodada de feedbacks desse projeto. Ana Pérola. Oi, Reni. Eu tentei falar para você compartilhar a tela, não sei se você estava lendo no computador, mas é porque para mim é muito difícil, assim, eu ir acompanhando com você falando, mas algumas coisas que eu percebia que tinha uns termos, por exemplo, no momento acho que você falou posse responsável e outro tutela responsável, então acho bom ter uma coesão assim de termos mesmo, eu acho que tutela responsável é melhor. E acho que faltou uma coisa que não sei se é possível inserir, não tenho muito conhecimento, nem escrever projeto de lei, mas a questão de analisar a ação. Então, ver o quanto, se tiver alguma previsão de análise de quanto, né, quanto foi feito e como isso está impactando na realidade do município mesmo. Né, até para vocês terem um feedback de como essas castrações vão impactar a população.
Não sei se isso cabe, mas enfim, fica aí a reflexão. Maravilha. Isso vem na justificativa do projeto, né? Não entra como projeto de lei, mas vem na justificativa. Inclusive, a Salvar está promovendo dados também para a gente, né? Aconteceu a primeira castração há não muito tempo atrás, através de castramóvel na cidade. Então, a gente tem desde a dotação orçamentária, a quantos animais já foram castrados. Então, esses dados ainda são novos, estão sendo coletados e entram na justificativa do projeto. Obrigada. Não, mas assim, periodicamente seria interessante, né? Para ver como que está sendo, mas entendi. Obrigada. Obrigada. Piquerobi também tem contribuição? Eu reparei que existem algumas coisas que são atribuídas ao município, tipo, o município fará educação ambiental, o município fará isso, mas sem especificar qual órgão exatamente dentro do município fará. Eu agora estava lendo uma lei sobre a regulamentação dos atrativos, e tem uma série de normas lá, mas vai ter educação ambiental, vai ter isso, vai ter aquilo, mas não fala quem vai fazer dentro da prefeitura, o que torna vago e às vezes, enfim, ninguém assume a responsabilidade desse filho, né? Então, às vezes, direcionar a secretaria tal tem a obrigação de promover os cursos, o departamento tal da prefeitura se dispõe a fazer tais atividades, os recursos virão desse fundo, os recursos virão a partir da captação disso. Enfim, eu acho que isso ficou vago e, às vezes, a lei acaba ficando sem aplicabilidade, porque nenhum órgão vai se responsabilizar por ela, a não ser que ele seja responsabilizado, na minha opinião. Maravilha, Pico. Então, essa é uma questão de saúde pública. Então, a Secretaria de Saúde é a envolvida dentro do processo. Então, quando a gente fala de dotação orçamentária, é da pasta da saúde. Inclusive, era uma coisa que eu queria comentar também, já aproveito esse momento, durante todas as discussões do PPA, que é o Plano Plurianual, e da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, o Mandato Coletivo Permacultural teve esse olhar muito objetivo com relação a essa questão dos animais. Inclusive, a gente ia propor a criação de um centro de zoonoses, mas já existe no PPA, então a gente só adicionou elementos que pudessem hoje ser respaldados por esse projeto de lei. Então, dentro do PPA já tem lá o controle de zoonoses e proteções animais, já está previsto, e dentro dessa previsão a gente alterou o valor para que tivesse mais recurso, mais dotação disponível, e também acrescentamos alguns elementos que pudessem justamente complementar o que a gente apresentou no projeto. Então, isso não vem necessariamente especificado no projeto, mas vem através dessas leis complementares orçamentárias para justificar, então, da onde vem essa dotação. E também, isso também vem na justificativa do projeto. O projeto de lei, ele é um pouco vago nesse sentido, como você falou, mas essa dotação orçamentária, ela vem descrita já no PPA e na LOA. Inclusive, além de trabalhar com esse olhar muito de águia, né, para esse processo, assim, com relação à castração animal, esse ano é o primeiro que a gente está implementando algo que valoriza muito a expertise aí do vereador Andrezinho, que foi atrás das emendas parlamentares impositivas, porque muita pouca gente sabe, mas o legislativo pode sim gerar despesa para o município, desde que comprovada a dotação orçamentária para isso. E dentro desse processo, 2,6%, se eu não me engano, do orçamento pode ser destinado através do contato entre os vereadores, vereadoras e o público, e a sociedade civil. Então, esse ano a gente está destinando a emenda impositiva do mandato coletivo permacultural para a questão da castração animal. Inclusive, toda essa articulação que a Salvar está fazendo com a prefeitura neste momento, é daí que a dotação orçamentária está vindo. Então, graças a essa, né, o que foi votado ontem, essa semana, inclusive, na Câmara dos Vereadores, incluindo na lei orgânica municipal, essa questão das emendas parlamentares impositivas, foi que foi possível, então, a gente não tirar do nada isso, né? Como a Thaís falou, eles conseguiram uma emenda para que esse projeto pudesse ser viável. A gente, através dessas emendas impositivas, estamos conseguindo ajudar nessa articulação entre Salvar e Prefeitura para que haja
então, orçamento, né, para a execução da castração dentro de Alto Paraíso, e através desse projeto de lei, que isso seja corrente, que não sejam ações pontuais, né, que a gente possa, sim, ter o compromisso entre prefeitura, município e poder legislativo, na constante busca de emendas parlamentares para viabilizar com que projetos desse tipo aconteçam. Eu queria passar, eu sei que a Nina levantou a mão, mas a Thaís vai complementar com relação ao processo de Anápolis, e já volto com você, Nina. Precisa abrir o microfone, Thaís. Desculpa que eu estou já correndo para outro lugar. Se eu puder contribuir, Anápolis usa verba da saúde para fazer castração, e a questão do bem-estar animal é feito com verba da Secretaria do Meio Ambiente, tá? Mas existe a possibilidade também de usar a verba do meio ambiente para fazer castração, mas Anápolis hoje utiliza a verba da saúde. Obrigada, Thaís. Nina? É sobre o projeto, Renner, PL aqui, né? Eu vi aqui que você trouxe no artigo 1º a obrigação da prefeitura em relação à comunidade carente, né? Aí depois, no artigo 2º, você fala sobre o poder público, né, de medidas de campanha de conscientizar. O que eu tenho visto muito na cidade são pessoas resistentes à castração. Alguns porque querem ter uma ninhada, outros porque acham lindo filhote, outros porque acham que o cachorro precisa ter prazer. Os argumentos mais improváveis possíveis. Eu não sei se caberia na PL algum tipo de penalidade, de responsabilidade efetiva. Então, tudo bem, né? A pessoa tem condições de castrar e não quer castrar, ou até mesmo não aceita a medida de castração. Se é possível que essa pessoa seja responsabilizada, ou seja, ela vai ter que cuidar dos filhotes, ela vai ter que... Eu sei que no artigo 2º você fala sobre a campanha, mas é como a própria Ana colocou, e é o que eu tenho visto muito aqui na cidade. A forma como as pessoas, que a gente chama de nativos, né? Como os nativos tratam os animais, é uma cultura deles, né, goiana, que a gente vai ter que trabalhar isso, né, como uma forma de discussão e pensar em outras formas de alcançar essa mudança. E tem também as pessoas, os que a gente chama chegantes na cidade, que são os chegantes que também chegam com a ideia de que o animal tem que ficar solto, tem que deixar tudo procriar. Então, assim, como a gente pode, através de uma lei, eu não sei se cabe, tá? Torno a repetir, obrigar essas pessoas a tomarem uma atitude responsável. Então, se você não vai castrar, você não vai deixar solto, você vai manter vacinado, você vai manter alimentado, porque é muito fácil, né? Eles abandonam, deixam no meio da rua, é o que a gente mais vê na cidade, pessoas que têm muro, que têm cercas, e mesmo assim os cachorros estão na rua. E muitas vezes sem estar castrado, né? Ontem mesmo a gente fotografou 2 cadelas cruzando, duas cadelas no cio cruzando, e a gente sabe quem é o tutor, a gente já foi, já falou, e ele não quer castrar. Então, não sei se isso caberia. Nesse momento, para a gente não caberia, porque a gente está focando realmente na castração, né? Eu queria até perguntar para a Thaís, tirar essa dúvida, se no projeto dela teve alguma coisa, alguma punição assim com relação aos tutores. Eu entendo que a gente não pode obrigar ninguém a fazer nada, isso é inconstitucional, e o nosso foco nesse primeiro momento está sendo cuidar do controle populacional através da castração. Mas no seu projeto, Thaís, você tem algum conhecimento assim de artigos que possam ser incluídos para que os tutores sejam mais responsáveis com relação à castração? Se eles não castram por opção, que eles cuidem dos seus... Como que seria isso? Para mim é um pouco confuso assim, tentar entender. Hã? Nosso ordenamento jurídico brasileiro não permite obrigar e nem proibir ninguém a nada. Inclusive, o nosso Código Penal ele não fala não matarás, ele fala se você matar alguém, você tem uma pena que você vai cumprir. Então, infelizmente, a gente não pode falar que tem obrigação de castrar. O nosso ordenamento jurídico não permite
a gente obrigar ninguém a nada, infelizmente. Era esse o entendimento que eu tinha também. E por isso que, para trazer esse projeto, só para explicar assim, como é que funciona o poder legislativo, né? Quando a gente faz um projeto, a gente tem todo um respaldo de assessoria jurídica, nesse caso, assessoria contábil também. Pedir para a Thaís me mostrar, compartilhar com a gente o processo inteiro legislativo, né? Porque quando a gente apresenta um projeto de lei, esse projeto de lei ele passa por comissões, né? Dentro dessas comissões existe todo um estudo, uma análise para entender a viabilidade jurídica, legal, constitucional do projeto. Passa também, nesse caso nosso, que vai mexer no orçamento, pela Comissão de Orçamento e Finanças, para entender o impacto no orçamento da nossa cidade. E talvez passe, eu não tenho certeza se vai passar pela Comissão do Meio Ambiente, né? Porque é uma questão de saúde e de meio ambiente ao mesmo tempo. Então, depois que essas comissões analisam, elas têm 60 dias para analisar esse processo, e aí, então, vai para a votação dentro da Câmara dos Vereadores, e isso acontece em 3 sessões, né? A primeira sessão, a gente vota os pareceres das comissões, na segunda sessão, a gente vota o projeto como um todo, e na terceira sessão, a gente retifica ou muda o nosso voto. Então, são 3 sessões. Então, é um processo que acontece, né? Esse é o passo a passo desse processo burocrático, e o que a gente precisa é justamente o apoio da população, e por isso que a gente não quis fazer nada de cima para baixo. A gente apresenta um projeto, traz para discutir, faz as emendas necessárias para melhorar esse projeto e poder apresentar dentro das comissões essas emendas para a gente melhorar ainda mais esse projeto. Então, quando fomos procurados, um dos primeiros grupos que procuraram a gente para trazer como projeto de lei essa questão da castração animal, não foi só salvar, mas muitos indivíduos. Então, o nosso papel como poder legislativo é justamente atender às necessidades e os anseios da sociedade civil. Então, é por isso que a gente traz esse projeto para ser discutido. A Cris vai passar um recado depois com relação à audiência pública, que faz parte desse processo, para a gente discutir também com mais autoridades no assunto e entender como que a gente pode, de fato, fazer com que esse projeto saia do papel e entre em execução dentro do nosso município. Flávia e Ana Pérola estão com a mão levantada. Só lembrando que a gente tem 5 minutinhos para a gente encerrar a nossa participação. Então, peço para que vocês sejam breves nos comentários. Olha, gente, eu não sou especialista dessa área, mas advoguei vários anos e não vejo por que a castração não pode se tornar obrigatória. O problema é que a gente tem uma cultura forte contra essa compulsoriedade, possível compulsoriedade da castração. Se vocês acharem inconveniente ou difícil de aprovar uma lei como essa, tudo bem, mas toda lei ela pode criar uma obrigação, sim, em relação aos sujeitos de direito, até porque existem fundamentos muito sólidos para você obrigar as pessoas a castrarem. A castração é obrigatória em N países, que se consideram liberais, aliás. Suíça, só para citar alguns, na Europa é absolutamente obrigatória a castração, né? Então, eu não vejo, eu desconheço algum artigo constitucional que proibisse uma lei ou que tornasse uma lei dessas inconstitucional. Mas é claro que eu vejo muitos problemas, além da cultura, tem a questão de quem vai fiscalizar se a castração for ou não for feita. Aí você tem que pensar também num tipo de sanção que seja aplicável, ou talvez, sei lá, o proprietário, o tutor que se recusar a castrar seu animal terá obrigatoriamente que cuidar dos animais, e aí, se ele não cuidar dos filhotes, aí sim ele vai ser multado, ou alguma coisa nesse sentido, mas teria também que pensar em qual secretaria que se responsabilizaria
por essa penalização, por essa eventual multa. Se a gente está numa cidade que nem a PM pode multar, eu e Nina já andamos conversando sobre isso, e a PM, por exemplo, não tem o poder de aplicar multas de trânsito. Então, a gente tem um problema muito sério com essa questão da fiscalização, né? Não existe fiscalização no município. Parte dessa fiscalização é o legislativo que faz, então, quando a gente coloca um projeto de lei como esse, automaticamente a gente passa a fiscalizar tanto os projetos que vêm do executivo quanto os projetos do legislativo. Então, essa fiscalização, uma das atribuições do vereador é justamente fiscalizar o município. Então, essa parte seria com a gente. E acho que é um princípio do mandato coletivo permacultural trabalhar a mudança da cultura, a mudança cultural, a mudança desse paradigma, né? Sair um pouco do antiproibicionismo e fazer uma chamada para uma mudança de consciência, porque a gente sabe que tudo aquilo que é imposto gera resistência, e o caminho que a gente quer seguir não é pela penalização, é pela conscientização. Então, por isso que o projeto está todo voltado na conscientização, em campanhas educativas, em ajudar com que o município possa trazer essa solução através da castração. Então, nesse momento, é uma escolha nossa, ir por essa linguagem de trabalhar junto com a sociedade e não simplesmente penalizar os tutores, até porque, como a vereadora Thaís falou, isso não é possível por vias legais, né? A gente não pode obrigar ninguém a fazer nada, e nem a castrar o seu próprio animal. Mas a gente pode pedir um parecer jurídico com relação a isso e ter mais informação a respeito. Ana Pérola levantou a mão primeiro, depois... Então, eu sei, desculpa, Ana, só um instantinho, eu só preciso falar aqui rapidinho, porque eu vou me retirar. Eu tenho uma outra reunião que já começou, o pessoal está me chamando aqui. Eu agradeço muito o espaço, eu acho que foi uma prosa muito produtiva, eu espero que vocês continuem aí nessa mesma linha de construtiva, né, de diálogo. Renê, eu acho que sim, você baseando o porquê você está punindo, né, você listando danos ambientais e os prejuízos ambientais que você tem, você consegue sim punir porque é uma infração, né? Você opera em crime, né? Quando você sabe que você está cumprindo com uma conduta que ela é danosa ao meio ambiente, você está cometendo um crime. Então, existem formas, sim, eu acho que a Flávia pode ajudar mais nisso, né? A Flávia é da área do direito. Eu realmente acho que, infelizmente, o caminho é esse. O caminho é o caminho da multa. Ninguém convenceu ninguém a usar cinto de segurança até que se multassem muitas pessoas. Infelizmente, hoje eu tenho menos fé na humanidade que você, talvez, mas eu acho que sim, o caminho seria a responsabilidade, sim, dos tutores. Eu vou me retirar da reunião, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês e desejo a vocês aí uma ótima continuidade nos trabalhos. Desejo a todos uma boa noite. Viu? Só antes de você ir embora, só para dizer que já existem leis dentro do nosso município penalizando os tutores por maus tratos, por deixar os cachorros nas ruas, em lugares proibidos, não só cães e gatos, mas animais de grande porte também. Só que aí vem quem vai fiscalizar já existe uma lei punitiva, e ela nunca foi aplicada. Então, dessa maneira, a gente não compactua muito com esse processo, até porque já existem leis e essas leis não estão sendo executadas. Então, a nossa maior preocupação nesse momento é ajudar a cidade a ter castração dentro do município e viabilizar da melhor forma possível através das emendas impositivas, emendas parlamentares, para não como é que fala? Unir não é a palavra, me fugiu agora. Onerar, obrigada, os cofres públicos, se não ajudar nesse processo, porque é uma questão de saúde pública, é uma questão de meio ambiente e é uma questão cidadã também. Então, acho que todo mundo faz parte e tem essa necessidade de resolver essa questão dentro do município. A nossa visão nesse momento não foi a questão punitiva, até porque, como eu falei, já existem leis que punem, mas que não estão sendo aplicadas pela falta de fiscalização e muitos outros problemas que a gente conhece. Mas pode ser para um outro projeto de lei
e a gente vai estudar e debruçar melhor sobre isso. Obrigada, Pico, pela sua participação. Gente, não vou me estender muito, eu queria 3 pontos que agora o Severino mandou ali, né, o projeto, e eu abri, e são mais curiosidades minhas, assim. Por que vocês usaram animais de pequeno porte e não cães e gatos no título aí? Não fica estabelecido o programa de castração. Eu fiquei pensando, assim, se isso não seria uma questão que poderia ser barrada lá na frente por não estar especificado, sabe? Por dar margem para outros animais, enfim, não sei. Você quer que eu fale? São 3 dúvidas. Se você quer responder ou... Pode falar. Tá, daí a segunda era na questão do... Deixa eu ver aqui. Por que semestral, né? Da onde veio esse semestral? Isso é uma dúvida minha também. E depois, o que era? Ai, não sei, agora me fugiu, mas aí tá bom, essas duas... Toda lei que é feita, ela é baseada nas necessidades locais. E em articulação e conversa com a Salvar, a gente entendeu que a castração dentro do nosso município precisa ser feita desse jeito, em forma de mutirão, no mínimo 2 vezes por ano. Então, a gente poderia colocar em diversas formas esse processo. Talvez isso seja um ponto onde vão surgir emendas por intermédio de outros vereadores questionando essas 2 vezes por ano. A gente tem a dotação orçamentária, né, o orçamento previsto pela Salvar de quanto custa fazer a castração dentro do nosso município nessas 4 regiões, né, porque Alto Paraíso tem a região central de Alto Paraíso, mas tem o Moinho, Sertão, tem São Jorge. Então, assim, tem povoados e distritos que estão afastados de Alto Paraíso, onde o castramóvel precisa ir, para isso também demanda diesel. Então, assim, para que isso seja efetivo dentro do nosso município, a gente precisa, no mínimo, que aconteça 2 vezes por semestre, por intermédio da prefeitura, né? Mas isso é um termo que a Câmara vai discutir e vai entender como isso de fato pode ser aplicado, mas a gente entendeu essa necessidade básica através das necessidades locais apresentadas pelos cidadãos e cidadãs de Alto Paraíso de Goiás. A gente colocou animal de pequeno porte também porque senão ficaria muito restringido a cães e gatos, né? E de repente tem dentro dos animais domésticos tem outros animais que precisam também de castração e a gente não queria restringir apenas a cães e gatos, mas entendendo que o nosso foco e que a problemática maior dentro do nosso município são cães e gatos, né? Não sei se a Cris e o Sérgio gostariam de complementar. Eu fiquei com vontade da gente estender esse bate-papo mais para frente, não sei como é que vai ser isso, se vai ser possível, porque devido ao número de pessoas aqui, que fantástico, né? Bastante gente. Agradeço aí a participação, o comparecimento de vocês. Foi uma conversa muito rica, mas ficou faltando muita coisa para ser dita, né? Tipo, foi levantado aí pela Nina, pela Ana Pérola, pela Claudinha, enfim, tem muita coisa ainda para a gente conversar. Vai ter uma audiência pública mais para frente. Eu te deixo a par, Ana Pérola, se tiver interesse de vir aqui. Você está morando em Brasília, né? Tem possibilidade. E vamos ver se a gente aprofunda essas conversações e vamos tecendo essa rede de cuidado com esses animais, tanto domésticos quanto silvestres, porque, para mim, o que tem por trás disso tudo é que quanto melhor a gente consegue cuidar desses animais, melhor a gente consegue cuidar de nós mesmos, mais humanos nos tornamos. Isso é mais forte para mim em relação a isso que a gente conversou. Grato. Cris, quer fazer as considerações finais, fazer o convite para a nossa audiência? Quero encerrar agradecendo demais a presença de todas, de todos. E então, a gente vai continuar esse debate, na verdade, né? O projeto de lei está em tramitação na Câmara Municipal e vai ter essa audiência pública, então estão todas convidadas
viu, Ana? Vem participar da audiência pública também. E aí a gente continua desenvolvendo para poder agregar, né, todas essas informações e construir esse PL de uma forma melhor para a nossa cidade mesmo. Obrigada, boa noite. Assim, o Murilo deu uma saída, mas é que as nossas filhas foram para uma festinha, então estavam na casa dele agora, ele acabou de trazer aqui em casa, por isso que no final ele não está, mas ele vai acompanhar pela gravação, tá bom? Só explicando aqui. Obrigada, Sérgio. Só lembrando que a audiência pública, ela, pela burocracia da Câmara dos Vereadores, acho que, não sei se todas são assim, mas dentro do nosso regimento interno de Alto Paraíso para haver uma audiência pública promovida por um vereador ou por uma comissão dentro da Câmara dos Vereadores ou pelo próprio presidente da Câmara, isso precisa de um requerimento e esse requerimento precisa ser apresentado e aprovado por unanimidade. Então, a gente vai apresentar esse requerimento no dia 23 de maio e esperamos que esse requerimento possa ser aprovado para que no dia 26 de maio, então, aconteça a audiência pública na Câmara dos Vereadores. Então, essa audiência pública a gente também tem convidados especialistas, a gente convidou mais pessoas do Executivo para poder participar, justamente para que não seja uma coisa impositiva, né, do Legislativo para o Executivo, e que haja, sim, uma parceria, uma articulação, porque quem ganha com isso é o município de Alto Paraíso de Goiás. Gratidão a todos e a todas pela presença e até a próxima. Obrigada pelo espaço, viu, gente? Muito bom. Até mais, Obrigada. gente. Estou lendo o chat aqui agora. Eu vou só terminar de ler e eu saio da sala. Rapidinho. Obrigada, boa noite a todos e todas. Boa noite. Grata pela aula. É Cláudia? Sim? Ai, você está aí.